Pessoal, vamos começar aqui na Biologia 3. Vamos tentar dar uma adiantada, que essa biologia aqui é uma biologia de nono ano, na verdade, tá? Fala sobre as teorias evolutivas. Isso aqui é tranquilo, para a gente dar uma esticada. Dá para a gente ver pelo menos 2 ou 3 aulas agora, que é curta as aulas, ao contrário daquela aula lá. Aquela aula todo ano é isso aí, a gente enfia o pé na jaca nela, porque aquela aula da Biologia 1, as aulas de bioquímica, são muito extensas, tá? Essa primeira etapa aí de 8 aulas de bioquímica na frente 1, ela consome ao mesmo tempo. Então, vamos dar uma aliviada aqui na Biologia 3, e depois nós vamos para a Biologia 2. Parece que a prova de vocês, a maior chance mesmo é que seja da forma como está programada, porque vai ter uma série de complicações para fazer na forma presencial. Falei com o Vanderlei na saída lá, então a gente vai fazer uma prova normal mesmo, tá? Aquela prova programada de vocês aí, através da mídia mesmo, porque é muito complicado, e eu não sei se vocês têm ideia aí, vocês estão sabendo a questão do Sagrado, mas o Sagrado não teve aula hoje, não foram alunos nenhum, agora não sei por quê. Não fiquei, porque tem um primo que estuda no Sagrado no terceiro ano, e ele chegou lá para assistir a aula, não tinha aluno, aí foi dispensado. Não sei se aconteceu algum problema, se teve algum caso de infecção, coisa do gênero, mas nem ele sabe também, porque não tinha aluno nenhum. O pessoal não foi, simplesmente, entendeu? Não tem ideia. Mas vamos começar, então. Vou começar na primeira aula aí da Biologia 3, tá? Você pode olhar na sua apostila aí, Biologia 3, aula 1. Essa Biologia 3 é muita recapitulação de ensino fundamental e também de que vocês já viram no ensino médio. Essa matéria hoje a gente passa lá para o primeiro ano, tal, tá? É uma matéria muito fácil. Primeiro aqui, ó, essa matéria aqui fala do empirismo e da importância do empirismo para as ciências biológicas. Não só para as ciências biológicas, como para as ciências em geral, tá? E esse empirismo, a partir do iluminismo, ele passou a ser pré-requisito para a física, para a química, para a biologia. Então, nós vamos acreditar naquilo que tem respaldo científico. E hoje discute-se muito isso, inclusive, né? Diante dos terraplanistas. Mas nós acreditamos naquilo que pode ser comprovado em experimentação laboratorial. Isso é o empirismo. E esse método científico aqui, ó, é um método legal, muito embora eles enchem o negócio aqui de coisa assim, mas você pode ser bem objetivo com relação a esse método científico, tá? Por quê? Se é um método empírico, para você comprovar alguma coisa da expectativa plausível, você tem que ter um processo de experimentação científica, tá? Para você investigar, para ver se aquilo realmente corresponde à realidade, de acordo com a tese ou de acordo com a hipótese que você aventar para tentar solucionar um problema a partir, tá, de um método científico. Então, a primeira fase é você ter, então, uma investigação a partir de experiências. Então, se você começa a repetir várias experiências sobre determinada situação que você está visualizando, você formou uma hipótese, se você conseguir comprovar que, através de várias experimentações, é plausível a sua hipótese, você começa a desenvolver, então, uma espécie de teoria, né, para comprovar aquilo que você está falando. E se aquilo se repete ao longo, tá, dos experimentos, você acaba que tendo uma força maior para comprovar a veracidade daquele episódio. Então, quando você fala de experimentação, isso está muito embutido nas ciências exatas. Como está muito embutido nas ciências exatas, você depende muito tanto da bioestatística, da estatística normal, assim como da matemática, da física, da química, tá? Para que você tenha respaldo comprobatório na experimentação científica baseado naquilo que é ciência exata. Ah, Zé, então, não dá para eu falar, você vai questionar, a gente vai falar essa questão assim, por exemplo, dentro da evolução, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tem algum respaldo para você falar que o homem ele foi criado
diretamente por Deus a partir de uma situação em que você tinha um solo não vivo? Será que tem algum respaldo do homem ter sido criado? Tem alguma comprovação do aspecto científico que possa ser direcionado ou canalizado nesse sentido em defesa de um parecer científico? Nós vamos ver. Ou se esse parecer, quando a gente fala de Adão e Eva, do criacionismo, ele envolve apenas a questão religiosa, ou se tem respaldo científico também, aqueles que defendem esse parecer. A gente vai ver essa questão também, tá? Muita coisa que a gente atribui somente à ciência, ele não é bem uma coisa só científica, não, tá? Ou somente a religião, não é só religiosa, não, tá? Aqui vai começar a falar do Galileu, que foi um dos grandes contribuintes aqui em todos os sentidos na física moderna, tá? E, consequentemente, para a ciência moderna, não só como matemático, mas no campo da astronomia, né? O problema é que ele foi abafado pela igreja na época, né? A igreja pegou no pé dele e começou a falar para ele assim, olha, se você continuar nessa ideia de colocar as experimentações, colocar as ideias científicas sobre os pensamentos dos pais gregos, Aristóteles, etc., tal, inclusive com relação à teoria do heliocentrismo, do geocentrismo, né? Então, assim, a igreja era terra plana, digamos assim, e o Galileu, ele era ciência pura. O Galileu defendia a teoria heliocêntrica. A igreja defendia o terraplanismo da época, que era o geocentrismo, que a Terra era o centro de tudo. Então, é que eu falo para vocês, muitas vezes a história é cíclica, mudam só os personagens, mas as pessoas, os seus pensamentos, eles retornam. Então, o terraplanismo hoje é uma proposta para você ter uma ideia medieval. Você volta no século, você volta no século XIV, século XV, você volta na Idade Média para defender algo anti-ciência. Isso é terraplanista hoje. E existe. Tá? É um modo de se pensar. Aí vai contar um pouco de historinha aqui, que vai entrar nessa condição aqui da ciência contemporânea, que é interessante, que, por exemplo, até antes aí da década de 30, nós não tínhamos nenhuma condição em termos medicamentosos de desenvolver uma medicação eficiente para bactéria, doença bacteriana. Então, assim, se você lê livros pertinentes à história da medicina, você vai notar que onde morriam-se mais pessoas, as pessoas mais morriam nos hospitais da época que eram salvos, até o século XIX e início do século XX. Por quê? Porque a pessoa pegava infecção. O hospital era um grande, se hoje, até hoje, você tem esse problema, mesmo com todo o processo de esterilização, na época o hospital era um grande local de infecções bacterianas, tá? Então você ia para o hospital, na verdade, você não ia para sobreviver, você ia para morrer. Então não tinha nada, a pessoa está com um problema na perna, já dá logo gangrena, vamos amputar a perna do indivíduo. O cara ia lá e já amputava. O dentista da época não era dentista, era extrator de dentes. Está com dor em qual dente? Estou com dor nesse dente. Aí você achava que estava com dor nesse, mas era da frente. Na hora que o cara já ia lá e já arrancava. Vamos resolver o problema, vamos arrancar o dente. Entende? Então, assim, evoluiu muito a partir da década de 30, porque o nosso amigo lá, o Fleming, Alexander Fleming, ele descobriu, casuisticamente, o primeiro antibiótico produzido industrialmente, né? Ele estava até realizando uma metodologia científica por experimentação com colônias de bactéria. Só que ele precisou viajar rapidamente. Ele deixou aquelas placas de Petri abertas, expostas ao meio externo. Aí o que aconteceu? No andar de cima, ele estava na Universidade de Oxford, no andar de cima tinha um indivíduo que era também estudioso da época, que estudava fungos. E ele estudava bactérias no andar de baixo. Aí aconteceu um episódio interessante. Ele ficou uma semana fora e os esporos do fungo, eles vieram pelos
canais de ar e chegaram até as placas que ele esqueceu descobertas, né? Uma semana depois que ele chegou, ele viu um detalhe interessante. Ele viu que os fungos, eles se alojaram nas placas onde estavam as bactérias, as colônias de bactérias que ele estava estudando, e quando as colônias de bactéria elas iam se aproximando dos fungos, os fungos lançavam uma toxina sobre as bactérias. Ah, ele lançava uma toxina, lançava, aí o fungo recuava, a bactéria recuava, era inibida pela toxina do fungo. Aí ele começou a testar aquilo no laboratório. Você, não, peraí, o fungo, ele tem, então, alguma substância que inibe a proliferação bacteriana. Aí ele descobriu que aquele fungo era um fungo Penicillium, do qual se extrai uma toxina conhecida como penicilina, toxina contra as bactérias. E dessa forma, a partir de várias experimentações, a partir de várias hipóteses e posteriormente teorias por ele aventado, ele consegue elaborar em laboratório o primeiro antibiótico produzido em alta escala no mundo, na história. O grande problema era doenças bacterianas, não tinha como tratar, só tinha situações paliativas. E ele consegue descobrir, então, a penicilina, que hoje você tem até hoje comercialização dela, através da benzetacil. Foi o primeiro antibiótico, então mudou a história da humanidade, essa questão científica com a penicilina. Porque várias doenças que você tinha infecção crônica que levavam de vida a óbito, passou a ser tratada com antibiótico específico. E daí surgiram vários outros antibióticos, tá? Que são, na sua maioria, são retirados de fungos até hoje e são produzidos para combater infecções bacterianas. Ah, estou com uma infecção na garganta. O antibiótico vai ser prescrito se você tiver com placa, com colônias de bactéria. Agora, se você está com uma infecção viral, não há nenhuma recomendação para prescrição de antibióticos. Vírus não respondem a antibióticos, tá? Ah, Zé, mas aí a Covid, aí, às vezes o indivíduo está entubado, pós-Covid já, que ele passou aquela fase viral da Covid, mas ficou sequelado. Por isso que está entubado lá, né? Ficou sequelado, está com uma infecção forte nos pulmões. Então, a infecção deixou de ser uma estrutura viral e abriu portas para uma infecção bacteriana. Ali você tem uma bactéria se alojando, aí sim, a partir do momento que ela se torna também uma infecção bacteriana com risco de sepse, com risco de infecção generalizada, o indivíduo ele passa a tomar o antibiótico, tá? Para resolver não o problema do vírus, mas da infecção secundária provocada pela presença do vírus, que no caso aqui é uma infecção bacteriana. Então aqui você tem alguns tratamentos sendo testados, isso nós chamamos de experimentação, tá? Um biólogo aqui fazendo uma série de tratamentos em vegetais. E essa metodologia científica, ela é legal, que vocês vão, todos aí que farão faculdade, seja lá o que for, normalmente no final do curso, qualquer que seja o curso, raríssimos são os cursos que não têm isso, você tem um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso, você vai levantar uma tese, para você levantar uma hipótese, e se a sua tese, a sua hipótese estiverem corretas, você pode, a partir dessa tese e dessa hipótese, desenvolver uma teoria sobre um determinado assunto, para explicar um determinado fenômeno ou uma determinada circunstância que você observa na natureza, dependendo da área que você está atuando. Então, a metodologia científica, ela é estabelecida em função, basicamente, de várias situações que você propõe uma solução. Solução essa acadêmica, solução essa científica, tá? Então, ó, esse que ele chama aqui de palpite inicial é uma hipótese, tá? Está abaixo de uma tese ainda, está levantando um aspecto, uma hipótese. Por exemplo, quando eles observavam os astros e os planetas suspensos sobre o nada, eles começaram a pensar assim, será que existe alguma força entre
estruturas sólidas que geram algum tipo de campo gravitacional que permite que os planetas eles ficam suspensos sobre o nada? Nós sabemos que Kepler ele propõe a lei da gravitação universal. Por quê? Ele visualizou um fenômeno da natureza que é insofismável e verdadeiro. Os planetas eles estão suspensos sobre o nada. Então, existe uma lei de gravitação universal que permite que os planetas fiquem suspensos sobre o nada. Aí, olha só, dentro dessa lei, você começa a pensar assim, quais são as hipóteses para que os planetas fiquem nessa condição? Aí você começa a dar palpite. Aí, quando você tem vários palpites, aí você começa a ver quais são aqueles palpites que realmente têm sentido. Essa hipótese, futuramente, se ela tiver sentido, se ela tiver embasamento científico, ela pode se tornar naquilo que nós chamamos de teoria. Ah, então teoria é algo que tem um respaldo científico para aquilo acontecer. Por exemplo, você tem a lei de gravitação universal de Kepler. Aí você vai propor uma teoria para essa lei. Você fala assim, bom, mas eu acredito, não. Eu tenho como, de certa forma, desenvolver aqui um mecanismo de provas científicas experimentais de que existe uma força gravitacional. Ah, Zé. Inclusive, tem aquelas 5 teorias, né, das forças, 5 forças da natureza. Uma delas que ele não sabia explicar e chamou de força do tudo, do Stephen Hawking, né? Então, assim, que sustenta todo o plano, mas é uma hipótese que se tornou uma teoria forte, porque tem um raciocínio lógico para sustentar. Então, a partir do momento que você tem uma teoria, que você apresenta e fala assim, não, essa condição que os planetas apresentam, que estruturas sólidas apresentam, de se manterem interligados por um campo gravitacional, isso nós podemos dar o nome de gravitação. E existe uma força de gravidade que atrai os corpos, inclusive que atrai os corpos para o centro da Terra. Então, quando você começa a falar de uma gravidade, quando você começa a imprimir fórmulas matemáticas que tentam exprimir como é que é essa gravidade, ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado aqui, 1,67 na Lua, ela é quase 28 em Júpiter. Você tem uma estrutura matemática que você está analisando a massa concentrada de uma estrutura sólida em função do campo gravitacional que ela está formando. Aí você fala, mas eu nunca fui em Júpiter, mas você está analisando a distância a Júpiter. Aí você desenvolve hipóteses, e dessas hipóteses você pode chegar matematicamente a teorias concisas. Só que, uma coisa que nós temos que entender aqui no método científico, teorias não é o mesmo que teoremas. Guarda bem isso, tá? Teorias não é o mesmo que teoremas. É verdade, Zé? É verdade. O que você pode dar um exemplo para nós? Ó, sei lá, pega um teorema que vocês conhecem bem. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Isso é uma verdade. Um teorema é uma verdade. Você pode até desenvolver uma nova fórmula para você achar o valor da hipotenusa, sem problema, matematicamente falando, e você vai chegar ao mesmo valor. Só que em nenhum momento você vai provar que Pitágoras estava errado. Por quê? Os valores matemáticos são idênticos. Então, teoremas são verdades. Teorias são defensáveis de acordo com o conhecimento que se tem até então de determinado aspecto da ciência. Vou citar um exemplo de teoria para vocês, que na física, por exemplo, nós chamamos de termodinâmica, as leis da termodinâmica. As leis, elas são baseadas em teorias, não são teoremas. Aí você tem a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que... Aliás, primeira não. A segunda lei da termodinâmica, ela diz que a temperatura do zero
absoluto, ela é inacessível. Primeira lei da termodinâmica é a quital, né? Quantidade de calor é igual a trabalho, mais variação de energia interna. Então, presta atenção. Se a segunda lei ela parte da premissa que o zero Kelvin, o zero absoluto, é inacessível até então, só que está tendo um problema. Qual é o problema? Essa teoria ela foi aventada há muito tempo. E ela é estabelecida até como lei. O problema é que não existe máquina que rende 100%. Se eu chegasse à temperatura quente e à temperatura fria de 0 Kelvin, eu chegaria a 100% de rendimento na máquina térmica. Mas como você tem ali o atrito da polia, etc. tal, você tem uma dissipação. E, na verdade, motores a combustão, por exemplo, eles geram no máximo aí 35%, no máximo 40% estourando de eficiência. Tá? Só que hoje, em laboratório, você chega a uma temperatura de 0,0001 Kelvin. O que isso significa? Significa que, se você conseguir zerar em laboratório a temperatura em Kelvin, 0,0 Kelvin, você destrói a segunda lei da termodinâmica. Por quê? Na segunda lei da termodinâmica, além dessa questão, ela parte do pressuposto de que a teoria cinética da matéria diz que todos os elementos que compõem a matéria, nunca eles estão estáticos. Eles sempre estão desenvolvendo algum tipo de movimento. Você fala, mas eu estou aqui na parede. Essa parede aí de tijolo, ela está estática? Aparentemente, quando eu a vejo, parece que ela está estática, mas ali você tem uma vibração interna de átomos que compõem o tijolo. Tanto é verdade, quando você está num dia muito quente, um período muito quente do ano, há uma dilatação do piso, da parede, etc. tal. E quando você está nos dias frios, você tem uma contração, uma retração. Então, você tem um movimento natural. A teoria da energia cinética, baseada também na segunda lei da termodinâmica, diz que não há como você ter uma matéria totalmente parada. Se você chegasse ao zero absoluto, você teria a matéria totalmente parada. E hoje nós estamos, então, próximos de atingir esse zero absoluto. Bom, sempre você tem aqui na metodologia científica uma série de detalhes, né? Você tem a questão da coleta de dados a partir de leituras, discussões, entrevistas, observações. Primeiro você vai levantar o problema, você vai observar, depois você vai levantar o problema, tá? Aí você vai colocar uma hipótese a ser discutida. Aí você vai tentar comprovar essa hipótese através da estatística, fazendo experimentos. Você vai analisar os dados que você obteve. Você vai ver se esses dados que você obteve, ele é um dado que ele sempre se repete ou é um dado que nunca se repete. Tá? Você vai ver se a sua hipótese, a princípio, ela está correta. Agora, você vai ver se ela é correta só para uma determinada população ou se ela pode ser extensiva para todas as populações que você está aventando. Tá? Aí você, a partir dessa hipótese, está correto? Você tem um novo problema, uma nova coleta de dados e assim vai. Então, você lida muito com esses detalhes. Aí você vai, por exemplo, hoje fala-se muito em vacina. Ah, mas a vacina ela pode funcionar para uma determinada variante, pode não funcionar para uma outra variante. Por exemplo, uma das vacinas que está sendo aplicada no Brasil, essa vacina da AstraZeneca, já foi comprovado que ela tem menor eficácia contra a variante da África do Sul. Tá? Inclusive, primeiro eles retrocederam, depois eles voltaram atrás, porque não tem vacina, né? Está tendo pouca vacina no mundo, então todo mundo quer vacina, então se tem uma cobertura mais ou menos, você já vacina. Tá? Mas tem essas discussões. Vai ser mais eficaz? Vai ser menos eficaz? Vai cobrir qual variante? O grande problema que nós temos hoje no Brasil, nós temos aqui um berço de variantes do coronavírus. Como não há um controle, não há vacinação, cada vez mais a gente vai ter aqui variantes diferentes. O mundo inteiro hoje está com medo do Brasil. Por quê? Porque nós podemos ser aqui o celeiro das variantes para ser transmitido para o restante do mundo. E, com certeza, muitas dessas variantes do corona, novas cepas do coronavírus, elas vão chegar, tá? E não vão ser cobertas pela vacina. Tá certo que hoje dá para você mudar a vacina rapidamente, já tem uma vacina estruturada, tudo. Mas tem muita gente que pode acontecer mais à frente,
a gente está sendo imunizado por uma variante que já ficou no passado, que é a variante atual não está respondendo. Outro problema nosso que a gente está tendo aqui, ó, grande caso de nova infecção, de pessoas que tiveram a doença estão sendo novamente infectadas. No máximo, a pessoa fica coberta durante 6 meses. Se for coronavírus, se for Covid assintomático, 3 meses que ela tem anticorpos, os anticorpos aparecem do sangue, tá? 3 meses depois desaparece, você pode pegar de novo, se foi assintomático. Se você teve um caso de mais gravidade, aí não. Aí, normalmente, você pode desenvolver anticorpos que ficam até 6 meses. Depois, você pode adquirir, de novo, de 4 a 6 meses. Então, essa doença é uma doença muito complicada, tá? E aqui, quando ele fala de grupo controle e grupo experimental, a gente lembra exatamente de vacina. Vacina, você tem o grupo que nós chamamos do grupo controle, que é o grupo placebo. E o grupo experimental é aquele que está tomando o princípio ativo contra aquela patologia. Então, normalmente, você pega um grupo, por exemplo, de 10 mil pessoas, 5 mil, eles aplicam o princípio ativo da vacina, e 5 mil, eles não aplicam nada, aplicam um óleozinho lá, tal, um líquido, mas que não tem o princípio ativo. Esse grupo controle é o grupo placebo. Para quê? Para você comparar da quantidade de indivíduos que foi infectado vacinada e da quantidade de indivíduos que faz parte do grupo controle não vacinado que foi infectado. Só que todos os laboratórios do mundo, quando começam a desenvolver uma vacina, como foi da Covid no Brasil, por exemplo, a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, o grupo experimental recebeu a vacina, já estava imunizado. O grupo controle, que não foi, na verdade, imunizado, recebeu o placebo, eles vieram aqui no Brasil e vacinaram todos do grupo controle com a vacina da Pfizer. Então, outra coisa errada que você vê falar muitas vezes, né, político falando que a gente está usando aqui vacina experimental. Não, isso é mentira. Nós estamos usando no Brasil a única vacina que já foi aprovada já pela Anvisa para ser aplicada de forma categórica é a Pfizer. Foi aprovada recentemente. Agora, para agilizar a aprovação da vacina como é que chama lá? Da vacina da Coronavac e da vacina, que é a chinesa, e da vacina de Oxford, da AstraZeneca, você tem, então, um uso que a gente chama de emergencial. Não é experimental, não. Isso vai ser cobaia. Não, isso é conversa para boi dormir, tá? E aqui também ele vai falar um pouquinho sobre essa questão de hipóteses, teorias e leis. Então, na verdade, as hipóteses são aventadas para a gente chegar a uma teoria que explica melhor uma determinada lei. Como eu citei, gravitação. Podia precisar ser gravitação, segundo a lei de Newton. Né? O cara está sentado debaixo de uma macieira, cai aquela famosa maçã na cabeça dele. Então eu tive uma força gravitacional que puxou a maçã sobre a minha cabeça? Sim, eu tive uma força gravitacional. Tá? Então, isso você vai desenvolver. Então, ele desenvolveu uma teoria. Então, qual foi a teoria que ele desenvolveu? Que força é o produto da massa vezes a aceleração dos corpos. Força igual a ma. Segundo a lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica na física. Tá? Então, a partir dele observar, uma observação incontestável. A maçã cai quando ela desacopla do ramo da árvore. Agora, ela cai por quê? Porque ela foi puxada por uma força gravitacional. Dá para eu calcular essa força gravitacional? Dá. Dá para eu calcular essa força em diferentes corpos? Dá. Essa força é produto da massa vezes a aceleração, e essa força ela tende a colocar os corpos em movimento, ou tende a colocar os corpos em cinética, verdade? Tá? Então, você estabelece uma teoria plausível para explicar uma lei. Aqui é legal que ele vai falar um pouquinho para você do método indutivo e o método dedutivo. Tá? O que nós entendemos aqui por indução? Aí você fala assim, olha, por exemplo, um casal morreu. Aí você fala assim, bom, se um casal morreu, então o casal
é mortal. Se esse casal, ele representa um homem e uma mulher, por exemplo, então, o homem e a mulher são mortais. Agora, essa mortalidade, ela serve apenas para esse casal? Olha, é extensiva a todo o gênero humano. Então, primeiro você tem uma indução sobre a observação, depois você tem uma dedução, que a gente chama de dedução lógica. Se aquele casal, se aquele grupo de animais, ele tem um determinado ciclo vital, a dedução lógica é que, com o transcorrer da vida, todos devem ter esse ciclo vital, e ao encerrar esse ciclo vital, ao apagar das luzes, você tem, então, o que nós chamamos de morte desse ou daquele casal, ou de toda a humanidade. Então, todo o gênero humano, a gente pode deduzir que todo o gênero humano, portanto, é mortal. Entende? Então, são situações que você coloca em termos, então, de teorias. Aqui ele vai te dar a questão do telescópio Hubble, que é legal também, porque esse aqui ele começa a ter a condição, primeiro, de comprovar que o universo estava em expansão, que após o Big Bang, que é uma teoria forte, que houve uma emanação de energia a partir de uma concentração inicial de energia, após essa emanação de energia, essa liberação massificante de energia, você teve, então, uma expansão no universo. E nós podemos comprovar que existe realmente essa expansão? Podemos. Você vai ver que houve um distanciamento a partir da aferição das distâncias entre as galáxias, há 100 anos atrás, quando você compara com hoje, com os dias atuais, tá? Você vai ver que há um distanciamento maior. Isso prova uma expansão do universo. Então, o universo ele está em plena expansão, através da aplicação do método científico, e esse método científico, por exemplo, ele pode ser utilizado por astrônomos, e na maioria das vezes, quanto maior o desenvolvimento, por exemplo, de microscópios, maior a condição de você ter uma observação efetiva, tá? Daquilo que eles tentam descobrir. E aqui, ó, a grande jogada dessa lei de Hubble, ele propõe aqui, ó, a velocidade em relação à constante de Hubble aqui, com relação ao raio, né, proposto aqui, ó, proporcional à distância da Terra, etc. tal, eles estabeleceram, tá, uma data para o Big Bang. Tá? Na verdade, a expressão no inglês, a tradução é grande explosão, mas na verdade você não teve uma explosão, tecnicamente, você teve uma emanação de energia, né? Porque para uma explosão técnica, não há nenhum resquício que haveria ainda oxigênio ou que havia oxigênio no local, tá? Mas o nome ficou, Big Bang. Isso deveria ter acontecido, você analisando aqui todo o processo no universo, deveria ter acontecido há 13,7 bilhões de anos atrás. E só para você ter uma ideia, daí dá para você projetar também a idade da Terra, planeta Terra, desde seu surgimento. Teria mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Daí você vai restringindo esses bilhões de anos para você ter condições de estabelecer aqui vidas unicelulares nessa Terra e vão se desenvolver posteriormente em vidas multicelulares. Tá? Ele vai falar um pouquinho do Big Bang, isso aqui vocês vão ver muito mais, tá? Na física. Ele começa aqui, ó, no ponto zero, no início de tudo, tecnicamente, tá? Se é que houve apenas um Big Bang, se já houve um Big Crush, e houve uma retração, e houve a deserção de todo o universo, e começou a formar um outro universo, então essa é uma discussão na física hoje. Então você vai tendo aqui, ó, o que vai acontecendo, ó, 1 bilhão de anos atrás, tá vendo? 380 milhões de anos atrás. Aí você vai tendo aqui, ó, primeiro, o surgimento das primeiras estrelas, 300 milhões de anos atrás, surgimento das primeiras galáxias. Aqui você vai ter, ó, a formação
do sistema solar até os nossos dias. Ah, Zé, mas como é que a gente vai acreditar nisso, hein? É meio complicado. Bom, não é fácil. Isso é uma teoria. Isso aqui não é um teorema. Mas digamos que é uma teoria plausível e que eles tentam comprovar isso através de cálculos matemáticos. Então, isso é uma coisa boa. Então, tem uma lógica. Se tem uma lógica, tem uma indução. Se tem uma indução lógica, tem uma dedução. Aí vai começar aqui os exercícios, mas deixa eu passar o referencial teórico para vocês primeiro. Então, começamos aqui no Big Bang, no início de tudo, e vamos chegar agora na aula 2, nas propostas que nós temos atualmente para o início da vida. Zé, como que a vida iniciou? Zé, o que essas hipóteses iniciais que nós temos aqui para a origem da vida, que tanto se discute hoje em dia? Ah, eu tenho uma proposta inicial para a origem da vida, e essa proposta inicial está relacionada com abiogênese e biogênese. Como é que nós podemos entender essas propostas da abiogênese e da biogênese? Essa matéria aqui é uma matéria de 9º ano, na verdade. Nono agora no material do SAS, mas o que tem biologia à parte, né? No material do SAS, 9º ano. Mas antes disso, lá que vocês iam lá no 7º, no 8º, vocês estudaram lá atrás teorias da evolução. E lá atrás, não sei se vocês vão lembrar, porque já faz tempo, mas falava-se muito para vocês sobre essas duas expressões que nós usamos muito na biologia atual: biogênese e abiogênese. O que significa isso? Algo muito simples. Biogênese, basicamente, é o seguinte: vida origina vida, tá? Biogênese, gênese é a origem. Então, vida origina vida. A biogênese foi uma das primeiras propostas que remontam à Grécia Antiga, que eles diziam o seguinte, que a origem da vida, ela dependia de matéria inanimada muitas vezes. E muitas vezes por geração espontânea. Então, tem um detalhe interessante do Van Helmont, aliás, não Vermont, o Van Helmont, ele defendia a biogênese, e era um negócio muito louco naquela época, e o pessoal acreditava nisso aqui, entende? Muito também baseado na filosofia grega, que exercia grande influência. Ele dizia assim, ó, você coloca no cantinho da sua casa, faz o teste. Ele dizia, você coloca lá camisas sujas, tá? Um ambiente com uma certa penumbra, ou seja, pouco iluminado, coloca uns grãos de trigo em cima e espere cerca de 21 dias. Aí o que ele falava? Ele falava que 21 dias depois iriam surgir quem ali, ó? Ratos. Ah, Zé, vão surgir ratos 21 dias depois. Cara louco. Ele achava que a camisa suja, o grão de trigo, o ambiente pouco iluminado, era um ambiente propício para o surgimento dos ratos. Oh, meu Deus! Então, os ratos, eles não eram formados por ratos que davam cria ali pré-existente. Porque, na verdade, aqui ele está levando esses 21 dias aqui, ó, é o ciclo, né, deles, né? Para colocar o ratinho e tal. Ele está levando em consideração aqui que os ratos eram formados por situações inanimadas do ambiente, e essas situações inanimadas por geração espontânea dariam origem aos ratos. Isso é o que foi muito defendido nessa época, que ficou conhecido como abiogênese. Ou seja, a partir de produtos inanimados, você forma matéria
tá? Viva. Você forma seres vivos. E esse cara aqui, ele brigou muito pela sua teoria. E essa teoria passou a ser conhecida, então, como a biogênese ou geração espontânea. E espantem-se, porque isso aqui é do século XVII, pô. E muitos defendiam isso aqui com unhas e dentes, achando que, por exemplo, os anfíbios, sapos, eles eram gerados porque em alguns ambientes pantanosos, a matéria pantanosa do ambiente era capaz de gerar anfíbios. Olha que negócio interessante. Negócio muito louco, né? Mas aí é o seguinte, é claro que Helmont, ele não prosperou nas suas ideias, tá? Embora a biogênese aqui, ela tenha sido, então, desde os pais gregos, etc, tal, já defendia, né, Aristóteles, né, para variar. O pessoal fala muito de Aristóteles, e o cara foi um cara fera mesmo, um cara bastante inteligente, teve muita sacada. Mas o que ele errou também, eu vou te contar, viu? Ele comprometeu aí, ó, séculos e séculos da ciência, né? Bom, esse cara, aí surge aqui, ó, você guarda bem esse nome aqui, ó. Esse Helmont aqui, ó, ele não é tão badalado, só pelo fato dele ter essa proposição de colocar aí camisa suja e tal, da geração espontânea de ratos. Nesse fato aí foi um fato interessante, foi um fato que ele ganhou uma certa notoriedade, tá? Mas só que, logo em seguida, no século XVII, esse médico italiano aqui, ó, esse cara é o cara. Porque esse cara, o Redi, Francesco Redi, ele propõe aqui um experimento que ele prova, só que a maioria ainda, que era da geração espontânea, eles não admitem que ele tinha acertado, tá? E esse cara, a ideia para ele montar esse experimento para combater a biogênese, ou seja, ele queria comprovar como médico da época que apenas vida gerava vida. Não era um ser inanimado gerando vida. Aí, quando ele estava lendo um livro que o João Batista fala muito para vocês, Ilíadas, de Homero, século VII, agora, não lembro se é século VII antes de Cristo, assim. Ilíadas. Tem uma cena lá dos gregos em Ilíadas, que ele relata, se não me engano, de Ulisses, agora não vou lembrar, mas ele diz que havia um cadáver, e nesse cadáver ele usa uma expressão interessante. Havia larvas sobre esse cadáver. E essa expressão de Ilíadas ficou muito marcada na mente de Redi. Porque naquela época, na época dele, quando você via alguma coisa sobre o cadáver, o pessoal não chamava de larva, chamava de verme. E a grande questão é, larva e verme tem diferença? Claro que tem, né? Larva é a forma larval de um determinado animal. Verme é um animal, pode ser um plateuminto, pode ser um nemateuminto, pode ser um anelídeo. A forma desse animal já é vermiforme. Aí ele ficou pensando, sabe o que ele fez? Olha o experimento dele aqui, ó, que ele usou um pedaço de carne. Olha que legal. Naquela época, olha o raciocínio dele para contestar essa questão da geração espontânea, a situação dos ratinhos aí, ó, tá? Serem produzidos por geração espontânea, que obviamente você sabe que o rato, né, ele é produzido por reprodução sexuada, né? É um mamífero. Olha o experimento dele aqui, ó. Aqui vai falar de lida mesmo. Aqui fala um pouco sobre lida aí também, ó. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o que ele faz. Olha que legal. Ele pega um pedaço de carne, coloca dentro do recipiente de vidro, tá? Aí ele faz o seguinte, ele tampa
a superfície do recipiente um gás aqui, ó. E esse gás, ele impede o acesso de moscas dentro do recipiente. O que ele está tentando comprovar aqui? A cabeça dele, se fosse geração espontânea, o que ia acontecer aqui, ó? Por geração espontânea, ia surgir aqui, ó, várias larvas. Ah, mas quando ele impede a entrada de moscas, não surge nenhuma larva sobre a carne. Aí ele fala assim, ó, então, na verdade, quem está trazendo essas larvas sobre a carne são as moscas. Quando eu impeço a mosca de entrar, não tem como ela trazer essas larvas. Aí olha o que ele fez para provar isso. Deixou aberto. Deixou aberto. E aqui você tem um contato aí, né, com o ar. As moscas entraram. E passou um determinado tempo, ele viu que a carne que estava aqui, ó, ela começa a ser repleta de larvas. Aí ele consegue comprovar que as larvas não surgiam espontaneamente. Se fosse por geração espontânea, as larvas teriam surgido quando estava tampado também aqui, ó. Mas não surgiram. Elas só surgem quando o recipiente estava aberto. Aí ele começa a dizer o seguinte, bom, primeiro, essas larvas, na verdade, são ovos de moscas que foram colocados sobre a carne. É igual aqueles que dá o berne também, né? Esses ovos eclodiram e dos ovos surgiram as larvas. Então, o que ele está provando aqui? Que vida gera vida. E essas larvas são larvas que vão evoluir depois para formar novas moscas. Então, isso aqui foi uma cacetada, embora não tenha sido a consolidação, mas foi uma cacetada na cabeça da biogênese. Tá? Aí veio, então, o surgimento da microscopia, a evolução da microscopia, que ajudou muito também você começar a observar essas situações. Aí veio outro cara, que é o Niederhan, e os Spallanzani. Esse aqui ainda, ele acreditava, tá, na abiogênese. O Spallanzani, ele acreditava na biogênese, que foi comprovada pelo médico Francesco Redi. Então, o que ele fez? O Niederhan, ele pegou aqui alguns caldos primitivos, submeteu a uma fervura de cerca de 30 minutos, tá? E depois ele fechava com uma rolha o local. Aí, ó, passava-se alguns dias, ele chegava lá e observava que aquele local estava repleto de micro-organismos. Por exemplo, bactérias que ele poderia observar em placas quando ele chegava até o seu laboratório. Tá? Aí ele começou a dizer o seguinte, essas bactérias, ou até mesmo alguns protozoários, esses seres unicelulares que estão se formando é por geração espontânea. Ele voltou a brigar e voltou ainda no século XVIII agora, a defender a geração espontânea e a defender o que nós chamamos aqui de abiogênese. Aí os Spallanzani, para comprovar que ele estava errado, tá? Um padre, né, italiano, que concordava com o Redi, ele pegou o experimento que o Niederhan havia feito e repetiu o experimento em 8 frascos, tá? Usando, então, aquele caldo. 4 experimentos ele vedou com rolha, ficou como controle, enquanto que ele pegou aqui, ó, mais 4, derreteu o gargalo de vidro
impedindo qualquer acesso de micro-organismos no interior. Aí ele ferveu tudo por um período mais prolongado. Aí qual a conclusão que ele chegou? O frasco que tinha rolha, a rolha é um material poroso. Ela impede a saída do líquido, mas ela tem espaços que permitem, muitas vezes, a entrada de micro-organismos, de seres microscópicos. Tá? Então, ó, nos frascos vedados com rolha, a ausência nos vedados permitiu. Então, você tinha micro-organismos nos com rolha, mas aquele que ele derreteu o vidro não tinha como entrar nenhum mecanismo. Aí falou assim, ó, mesmo com a rolha, através da rolha está entrando algum micro-organismo que está contaminando o caldo, e esse caldo ele está servindo de meio de cultura para a proliferação dessas bactérias. Aí o Niederhan contrapôs, porque ele falou assim, ó, naquele que eu derreti o gargalo de vidro, não permiti nenhum acesso de entrada, né? Não houve contaminação, só houve com a rolha. Aí o Niederhan contestou novamente, dizendo que, como ele tinha aquecido por um tempo maior o Spallanzani, ele acabou matando aquele princípio vital que era necessário para a geração espontânea. Errou de novo. Na verdade, Spallanzani tinha razão, tá? E ao ter razão, quando ele faz o experimento aqui, ó, esse aqui ele pega, então, ó, o Niederhan, ele pega um meio nutritivo, ele aquece, tubo fechado com rolha, tá? Aí passa um determinado tempo, ele tem micro-organismos aqui. Por que ele tem micro-organismos? Porque os micro-organismos, eles conseguiram entrar através da rolha, mesmo com a rolha. Aí você tem, então, a detecção de micro-organismos. O Spallanzani, olha o que ele faz, ó. Ele vai usar o meio nutritivo, só que além da rolha, ele vai aqui, ó, e derrete o vidro, ó. E quando ele derrete o vidro aqui, ó, tá vendo? O que acontece? Mesmo ficando incubado, não tem contato nenhum com o meio externo. E não tendo contato nenhum com o meio externo, não há contaminação do líquido. Como não há contaminação do líquido, a gente tem aqui a ausência de micro-organismos patogênicos. Então, aqui não surgiu nenhuma bactéria, tá? Então, ele tinha razão, certo? E depois, para consolidar a biogênese, nós tivemos esse experimento fantástico do nosso amigo Louis Pasteur, tá? Que consolida esse processo no processo que ficou conhecido depois como pasteurização, que hoje é utilizado em larga escala em produtos lácteos, mas não só em produtos lácteos, né? Muitos sucos hoje também são pasteurizados. O que consiste a pasteurização? Você eleva a temperatura do leite, por exemplo, a 80 graus, em termos de 4 a 6 segundos, depois você abaixa de uma vez. Você dá um choque térmico, e com esse choque térmico, muitas das bactérias que estão contaminando o leite são erradicadas, tá? Então, você tem dois processos que você pode fazer com o leite. Ah, Zé, peguei um leite de vaca, não sei o quê, um leite puro da roça. Aí, normalmente, você vai fazer o quê? Você vai ferver esse leite. Agora, se você for comprar esse leite, você nunca vai tomar esse leite in natura, quando você compra ele de saquinho, ou até mesmo de caixinha. Esse leite, ele passou por pasteurização, em homenagem a Louis Pasteur, tá? E ele fez aqui um experimento muito legal. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele pegou aqui o experimento 1, e aqui ele pegou o experimento 2, tá? O que ele fez no experimento 1 e no experimento 2? A grande diferença aqui, ó, é ele usar aqui, ó, esses... Como é que chama? Esses caninhos aqui que ele usou, em forma de pescoço de ganso, tá? Por que ele usou, Zé, esses caninhos em forma de pescoço de ganso? Porque a poeira que entrava por aqui do ar, ela era menos densa, não conseguia chegar e contaminar o líquido.
Aí ele começou a provar aqui, ó, que a fervura desses micro-organismos ela era suficiente para impedir o crescimento, tá, dos meios de cultura, e qualquer um que fosse experimento. Agora, se ele deixasse quebrado aqui em cima, o micro-organismo que vinha do ar, ele contaminava o experimento. Então, ele usou esses tubos de vidro aqui em forma de pescoço de cisne e conseguiu comprovar a sua teoria, porque aí a densidade não permitia a ascensão da sujeira e nem que essa sujeira iria contaminar, tá, a parte de baixo do tubo. Ele usa, então, aqui, ó, nesse caso, ó, ele faz até o teste, tá? Então, aqui você tem, ó, ele retira essa cânula, aí você tem a contaminação. Aqui mesmo com ar poluído, ó, esse ar poluído ele fica alocado até essa região aqui, ó, ascendente, mas ele não chega a contaminar o líquido. Então, ele não provoca nenhum problema aqui, ó, no processo. Então, aqui você tem um crescimento microbiano normal, e aqui você não tem nenhum crescimento microbiano, porque os micróbios acumulados aqui no pescocinho de ganso, eles não conseguem subir para contaminar o líquido, tá? Então, ele foi aqui fundamental para estabelecer com plena convicção essa teoria da biogênese. Então, ele comprova que a geração espontânea era algo totalmente equivocado. Então, ele comprova que vida origina vida. Não é a matéria inanimada que origina vida. Embora tenha sido esse um dos grandes problemas que nós tivemos em discussão inicial com relação à origem da vida, tá? E hoje nós sabemos que vida origina vida. E para a gente concluir essa partezinha aqui, essas aulas são mais rápidas, são mais curtas e a matéria é muito fácil, a matéria é uma matéria que vocês já tiveram contato em algum momento da sua vida. Um pouco falar aquela pergunta que eu fiz para vocês no início da aula. Será que existe algum respaldo científico que comprova a questão, por exemplo, de Adão e Eva? Ou será que é só uma história? Ou será que existem aí respaldos científicos? Bom, como que se deu? Essa é a grande pergunta. Como que se deu a origem da vida no nosso planeta? Como que nós temos aqui essas questões abordadas por provas, por exemplo, como provas do Enem? Quais são as principais teorias sobre essa origem da vida, do cosmos? O que se encaixa melhor? Uma hipótese, que a gente chama de hipótese autotrófica. Hoje nós temos duas hipóteses que a gente vai ver também, que é aquela que diz que a vida ela surge de seres mais complexos para seres menos complexos, ou a melhor hipótese é a hipótese heterotrófica, que a gente vai ver aqui também, que já é outra hipótese que diz que seres mais simples originaram seres mais complexos. Quem tem mais razão? São hipóteses, são quase teorias, e depende aí da forma de visão de cada um. A gente vai ter oportunidade aqui de analisar um pouquinho cada hipótese. Então, levando em consideração aqui, ó, que o planeta Terra ele surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás, qual era a estrutura que nós tínhamos em torno de 3,8 a 2,5 bilhões de anos? Ah, nós já tínhamos o mar? Então, nós já tínhamos água. Ah, mas como que era essa água? Tinha muito sal? Tinha erupções vulcânicas? Foram essas as erupções vulcânicas que contribuíram para a formação do cobertor estufa inicial?
São perguntas que se fazem. O que eu tinha aqui de elemento vivo nessa água? Já tinham surgido as primeiras arqueias, já tinham surgido as primeiras bactérias. Então, são situações propostas, tá? Que nós vamos ter aqui sobre essa questão. Quando surgiu as primeiras evidências aqui de que havia vida unicelular no nosso planeta. Como que foi a evolução dessa vida unicelular ao longo da nossa história? Então, nós vamos ver isso aqui agora, tá? Quais são as hipóteses aventadas e também nós poderíamos chamar também de teorias aventadas para uma Terra que tem isso aqui, ó, 4,57 bilhões de anos. Como que aconteceu isso? Será que hoje, por exemplo, fala-se muito na época da era dos dinossauros, que você teve um evento cataclísmico de muito inverno que contribuiu decisivamente para que os dinossauros viessem à extinção? Será que isso hoje, essa era do gelo, ela ainda é respaldada? Será que houve um meteoro que atingiu a Terra, que contribuiu para a extinção? Será que a Terra, ao longo dos seus 4,5 bilhões de anos de existência, será que a Terra passou por momentos de quase extinção, mas que sempre houveram vidas que prevaleceram e conseguiram aí se adaptar a um processo evolutivo? Como é que é essa condição de meteoros chegando, meteoros batendo, né? Novas formações sendo estabelecidas? Como é que era tudo isso? Quais são as principais hipóteses que tentam explicar tudo isso? Tá? Interessante que no material, muitas vezes, você vai pegar aqui algumas notícias, né, bem mais recentes. Você vai pegar aqui, você vê que o material deles é atualizado mesmo. Esse material aqui ele foi acessado dia 20 de maio de 2020, 25 de maio de 2020, plena pandemia, né? Tirou aqui sobre Ciências Hoje, no site, sobre a história dos primeiros seres vivos a partir dessa Terra primitiva. Vamos analisar. E a questão do Stanley Miller? Esse cara foi um dos nomes, tá? E a questão aqui, ó, bactérias e arqueias. Nós já vimos isso, tá? Além do Stanley Miller, Zé, e a questão do oparim, antes de Stanley Miller? Caldo primitivo, para formar matéria orgânica, para formar os primeiros seres vivos, que depois o Miller ele chama de coacervados. O que diz o criacionismo? Seria o criacionismo apenas uma situação alegórica para retratar a origem do homem no planeta Terra? Seria os primeiros capítulos do livro de Gênesis na Bíblia, seria apenas uma alegoria? Bom, o que nós poderíamos dizer sobre a criação? Começando aqui a falar sobre a criação a partir de gêneros humanos, tá? Embora essa teoria da criação ela tenha um impacto universal em várias religiões, mas na tradição judaica cristã, a proposta é que a nossa origem se deu através de Adão, e Adão foi-lhe tirado uma das suas costelas, que não é bem a palavra no original em hebraico, no Gênesis, no livro das origens da Bíblia, não é bem costela, tá? Ali significa a palavra para vida, ou seja, a mulher não foi feita tecnicamente da costela, a mulher ela foi feita da vida do homem. Então, tecnicamente, a mulher ela foi retirada da vida do homem. Então, eu acho que a expressão vida, ela traz muito mais interdependência entre homem e mulher, nos dois sentidos, do que simplesmente a expressão costela, mas tudo bem. Qual que é a questão hoje que se defende o criacionismo? Dá para defender? Não dá? A NASA, em 1986, ela resolveu alguns
cientistas, não tinha nada a ver com religião isso, era uma pesquisa que eles estavam fazendo, descobrir se existia algum tipo de matéria inorgânica que supostamente teria dado origem aos nossos tecidos. E após vários estudos de bioquímica, de química aplicada, qual foi a conclusão que eles chegaram? A conclusão que eles chegaram foi que a matéria orgânica da qual nós somos feitos, ela tem uma origem inorgânica. Tem uma origem inorgânica. Tem. Qual é a origem inorgânica dessa matéria orgânica? É argila. Argila. Areinha fina. Aí o pessoal ficou meio assustado na época, porque era muito questionada essa questão, né? Mas a Bíblia falava que Adão, ele foi feito do pó da terra. Foi feito de argila. E em 1986 ficou comprovado que a matéria inorgânica que formava a matéria orgânica era argila. Então aí começou, meu caro, começou uma discussão. Porque a grande questão do criacionismo, que a ciência não aceita, o problema é que tem uma força sobrenatural, onisciente, onipresente, onipotente, que orquestrou todo o processo para a criação da vida. E a ciência, que eu digo o evolucionismo, ele entende que tudo isso seria obra casuística, tá? Mas aí surge aqui o famoso quadro, né? Michelangelo, Deus tocando em Adão, no dedo do homem. Aí surge, então, essa proposta do criacionismo, mas além dessa proposta do criacionismo, dificilmente você vai ter uma questão focada ao criacionismo, como eles estão colocando aqui, tá? Sobre criacionismo. Mas você tem outros. Hoje, uma outra forma de abordagem dessas teorias que chama o designer inteligente, que provavelmente vai ser abordado aqui. Está aqui, ó, designer inteligente. O que propõe essa teoria do design inteligente? É aquela teoria do relógio. O cara fala para você assim, pega um relógio e desmonta o relógio. Ah, você desmontou. Coloca o relógio dentro do recipiente. Coloca o relógio dentro de um copo. Começa a agitar esse copo. Qual que é a possibilidade dessas peças se juntarem a um acaso, ainda que você fique ali milhões e milhões de anos ali, né? Qual que é a possibilidade dessas peças se juntarem a um acaso e formar um relógio funcionando? Esse é o pessoal do design inteligente. Aí o pessoal fala assim, mas isso aí não dá, né? Matematicamente pode ser até possível, mas isso é muito improvável que aconteça. Aí essa questão do design inteligente, eles dizem assim, bom, se um relógio precisa de um montador, imagina a complexidade que é o universo. Imagina a complexidade que é um ser humano. Imagina a complexidade da biodiversidade que nós temos no universo. Aí eles colocam a questão, seria isso obra do acaso? Aí você tem essa briga. Normalmente, os evolucionistas, eles não aceitam que há uma mente inteligente que orquestrou todo o processo de criação. Ainda que ele creia na evolução, ele fala assim, mas teve uma mente inteligente que orquestrou a evolução das espécies. Ele não acredita nisso. Ele acredita categoricamente que tudo surgiu por obra do acaso. A maioria são ateus. Já no caso do design inteligente, eles fazem essa proposta, que é uma proposta diferente. Qual que é a proposta deles? A proposta é que há uma inteligência, há um designer, há um arquiteto
E esse arquiteto, ele conseguiu coordenar todos os eventos que envolvem a criação no universo. Ou seja, em outras palavras, nós não somos produtos do acaso. Nós somos produtos da ação de uma mente inteligente que desenvolveu uma série de sequências lógicas para que nós chegássemos ao estado que nós estamos hoje. É isso que diz o design inteligente. Ou seja, o design inteligente, que hoje é muito comum em Enem, ele consegue estabelecer uma nova roupagem à teoria que nós chamamos de teoria da criação, do criacionismo. Só que ele consegue trazer uma roupagem, tá, mais científica para o advento da criação, usando esse argumento de que há um grande designer, um grande arquiteto, um grande criador, que não só criou, mas que em sua providência ele consegue manter todas as coisas em ordem, tá? E aqui tem esse exemplo que eu falei para vocês aí do relógio, né? Dos detalhes que formam o relógio, aí está na apostila de vocês. Bom, aí vem um outro negócio bem louco. Aqui nós temos que saber, aqui, porque tem uma pegadinha de vestibular. Panspermia cósmica. O que é isso, Zé? Na verdade, a vida não surgiu, segundo essa noção. A vida, ela não surgiu na Terra. A vida que nós temos na Terra, hoje, ela foi uma evolução de vidas extraterrestres que aqui chegaram. Ah, é? Esse pessoal, eles entendem assim, que meteoros, por exemplo, que colidiram contra a Terra, muitos deles já carregavam bactérias, arqueias, e essas bactérias e arqueias primitivas, elas vieram de outros planetas. Aí você fala assim, mas e aí? Como é que fica essa questão? Bom, uma coisa é certa. Nós temos elementos químicos extraterrestres em nós. Isso nós sabemos que isso é verdade. Então, por exemplo, grande parte da tabela periódica, os elementos de transição que nós analisamos lá na tabela periódica, grande parte deles estão presentes no interior de supernovas, de estrelas. E por que nós achamos vários minerais hoje presentes no solo? É porque eles surgiram no solo terrestre? Não surgiram. Eles vieram das explosões das supernovas e chegaram até nós. Ah, chegaram até nós, chegaram. E ao chegar até nós, você tem um elemento, inclusive, que é extraterrestre, que chegou até nós, que é o ferro. Está presente no interior da maioria das estrelas. E o ferro está no seu sangue. E o ferro é componente da hemoglobina. E o ferro é responsável pela condução de oxigênio no sangue. Está entendendo? Isso aqui legal, hein? É, legal. Então, presta atenção nesse detalhe. Presta muita atenção. Isso é uma matéria inanimada que veio do espaço, chegou até aqui por explosões e passou a compor a Terra. Agora, qual que é a ideia contrária à panspermia cósmica de ter vindo bactérias em meteoritos e ter chegado até a Terra? E você tem uma situação muito simples. Toda vez que você sai do espaço sideral, está lá no espaço sideral, G0, gravidade zero. Quando você entra na atmosfera, não precisa ser da Terra, qualquer planeta. Quando você entra na atmosfera do planeta, você entra no campo gravitacional do planeta. Eu acho que isso você já deve ter visto mais de uma vez. Quando você entra no campo gravitacional, meio que na hora que acaba de entrar, meio que dá uma incendiada, né? Pega fogo. Você entra em contato com oxigênio, atrito, etc. tal, e pega fogo. O mesmo acontece com os meteoros. Então, quando ele entra no nosso campo gravitacional, os meteoros, eles se incendeiam, Zé. Exato.
Então, quem é contra essa situação de vida extraterrestre que chegou até nós, ao longo da evolução, tá? Vida unicelular principalmente, eles dizem que com a queima, essa vida que estava, se houvesse vida, ou se houvesse possibilidade de vida, quando ele entra em contato com a atmosfera, essa combustão natural desencadeada levaria à morte esses supostos seres vivos que ali estivessem. Tá? Então, essa noção hoje de panspermia, ela sofre muitas críticas, tá? Por parte dos cientistas. Estou citando aqui uma crítica mais plausível. Aqui eles vão falar muita coisa, mas aqui, ó, o meteoro, tá vendo? Ele passou a atmosfera terrestre, ó, ele já vem incendiando. E já vem rasgando. Aí você tem aqui, ó, o Parim. Esse cara foi fera, viu, velho? A evolução química. Esse cara propõe uma evolução química e ele propõe aqui uma hipótese de evolução química que tinha muito sentido, tá? Como que ele propõe essa hipótese de evolução química? Como que surgiu a vida, tá? O que ele coloca aqui como principal estrutura para o surgimento da vida? Presta atenção aqui, ó. Quando nós falamos aqui em estrutura espontânea, ele está partindo agora. Não é que nem diz lá o Helmont, que nem diz o Nieder. Não, ele está dizendo que a partir de matéria, no início de tudo, a partir de matérias inorgânicas, você teve uma rede de experimentos que possibilitaram o surgimento de estruturas orgânicas. Ele propõe basicamente isso, tá? Tanto o Oparin quanto aqui o seu discípulo Haldane. Aí ele propõe, então, uma evolução química que ela foi gradualmente, tá, sendo conhecido como evolução que permite a existência de seres, tá, pré-vida, ou seres pré-bióticos. Como que isso teria acontecido nessa Terra primitiva? Então, você teria basicamente aqui os aminoácidos, tá? E aminoácidos de posições diferentes teriam se juntado para formar aqui, ó, a matéria-prima essencial para formar certos elementos proteicos, e esses elementos proteicos, eles seriam aqui os precursores definitivos para o surgimento da vida. Porque a vida, ela é de origem orgânica. E aí você tem um detalhe interessante que ele propõe, tá? No caso do Oparin. O que ele propôs aqui, Zé? Que é interessante, que depois Stanley Miller ele vai comprovar. No caso do Oparin, ele disse assim, é possível, a partir de matéria inorgânica, obter matéria orgânica vital. Ah, mas o Berzelius tinha falado isso lá da química orgânica, que era impossível, depois o Roller falou, não, é possível sim. Eu vou pegar aqui o cianato de amônio e vou fabricar ureia em laboratório. Então, aquela teoria da força vital lá caiu por terra. E esse aqui não estava nem um pouco interessado nessa questão de teoria de força vital. Esse cara é um cientista. Ele queria provar que existia uma situação de um caldo químico, e esse caldo químico ele iria contribuir, a partir da evolução química, para formar estruturas orgânicas, e essas estruturas orgânicas eram formadas de estruturas inorgânicas, que, por sua vez, iriam formar formas de vidas primitivas. Tá? Então, ele começa, então, na sua hipótese de que compostos inorgânicos, tá, teriam originado os compostos orgânicos simples. Então, essa é a primeira prerrogativa fundamental de Oparin, certo? Aí nós temos um detalhe aqui que nós podemos até citar. Eu citei para vocês recentemente as partículas subvirais, que nós chamamos de prions, proteínas infecciosas. Essas proteínas infecciosas, elas não são nem vírus.
são partículas subvirais, ou seja, são proteínas infecciosas que dentro das células, principalmente os neurônios, elas conseguem se reproduzir, se duplicar e formar, tá? Outros seres que levam o indivíduo à morte em até 6 meses. Então, esses seres são seres muito simples, que têm uma linha de raciocínio que vai de encontro com aquilo que Oparin pensava. Tá? São proteínas que têm a capacidade de crescer, se desenvolver e se multiplicar. Portanto, elas podem ser consideradas seres vivos. Dentro da célula, elas são seres vivos. Fora da célula, elas são inanimadas. Tá? Até falamos a diferença para vocês na biologia clássica, com relação à definição, para a biologia, tá, moderna. Então, olha só o que ele diz. Ele começa a analisar essas possibilidades de formação aqui, ó, de vários tipos de polímeros, como proteínas, ácidos nucleicos, gorduras ou lipídios, e essa autoduplicação e o metabolismo que daria origem aos primeiros seres vivos. Tá? Então, ó, você teria os primeiros seres vivos formados de matéria inorgânica ou matéria inanimada, e isso se daria paulatinamente durante milhões de anos a partir de geração espontânea. Geração espontânea, não aquela que ratos eram formados da sujeira, não essa. Mas geração espontânea na origem da vida, na origem do universo. Tá? Aí você tem, então, essa teoria que houve uma terra, tá, científica, uma terra primitiva. Essa terra primitiva, ela passou por várias situações aí de exposição a temperaturas dramáticas, tá? Ora muito elevada, ora muito baixa. Mas o que acontece? Acontece que muita matéria, muitas rochas, muita matéria orgânica, elas entraram, então, em fusão, tá? Somados a tudo isso, sempre essa Terra, provavelmente, segundo as definições que nós temos hoje, ela sofreu um bombardeio de asteroides que vieram do espaço, tá? Em várias colisões, e aqui nós podemos ter também certas colisões que são conhecidas como colisões, tá, nucleares. E aí começou, então, ó, essas colisões. Você tem também aqui a formação de certos volumes de água que eram trazidos segundo essa teoria, por corpos celestes, tá? E essa água aqui começou a evaporar, começou a formar aqui o ciclo da água, começou a formar nuvens, e aqui começou, então, a surgir a chuva, tá? E como para ter vida, a matéria essencial inorgânica para a vida é a água, você começa, então, a desenvolver aqui, ó, o ciclo da água e o ciclo das chuvas no planeta. Então, nós temos o primeiro pré-requisito, que é a água. Aí começa a surgir a água como pré-requisito fundamental. Sim, aí você tem, então, o pré-requisito fundamental. Aí a água, ela surge na Terra primitiva. Aí vem, então, a aposta de que há uma atmosfera também primitiva. E é interessante que, a princípio, esse planeta ele era um planeta extremamente gelado, porque não tinha o estufa ou o vidro em volta do planeta, que permitia a capacidade de você manter o calor aqui nessa Terra. Então, a luz passava direto, tá? E como você não tinha isso, então a temperatura deveria ser baixíssima, mas com as erupções vulcânicas, você teve também um certo grau aí de temperatura. E um detalhe, com a liberação desses gases, metano, tá? Principalmente, e o gás CO2 encadeado pela erupção, você foi tendo a formação de um cobertor estufa ao longo da atmosfera primitiva que conseguia reter calor para a Terra, formando hoje o que nós chamamos aí de cobertor estufa, tá? Que com o passar dos anos, ele aumentou muito a espessura e começou a devolver calor demais para cá, e hoje nós temos os problemas e as sequelas do efeito estufa. Agora, com essas erupções que houve, com essa atmosfera primitiva cada vez mais sendo consolidada,
Com essa formação de gases, começa a surgir aqui resquícios de oxigênio, tá? Resquícios de oxigênio na atmosfera. Então, o que diz Oparin? Oparin, ele diz o seguinte, que a atmosfera primitiva era rica em metano, rica em amônia e rica em hidrogênio. O oxigênio existente ainda era em baixíssima concentração, tá? Muito baixo. Bom, ele estabelece condições inorgânicas a partir desses gases que seriam condições suficientes para o surgimento daquilo que nós chamamos hoje de caldo primordial. Ah, Zé, então, aqui agora, ainda não havia camada de ozônio. A exposição da radiação sobre a Terra era muito grande. A Terra em si era um planeta totalmente desfavorável, um ambiente aqui, um planeta inóspito. As temperaturas eram muito elevadas. O que aconteceu aqui diante dessas circunstâncias? Aí ele começa a pensar que, com o aumento dessas temperaturas, e já com os componentes da atmosfera primitiva, você começa, então, a ter uma série de reações químicas que permitem a formação de aminoácidos, de açúcares, de bases nitrogenadas, de ácidos graxos, tá? Então, ó, isso tudo foi desencadeando aqui um processo de fusão de rochas também, e nesse processo de polimerização, que você tem sempre a liberação de moléculas de água, você teve a consolidação da formação de moléculas orgânicas, como proteínas, ácidos nucleicos e lipídios, tá? Então, é o seguinte, o nosso amigo Oparin, ele diz o seguinte, todo esse cenário foi preparado para o surgimento de indivíduos primitivos conhecidos como coacervados. Ah, Zé, coacervados? Sim. Hoje nós não temos esses coacervados, mas nós temos os prions. Esses coacervados seriam aglomerados de proteínas envolvidos por água. E teriam supostamente sido aqui, ó, os precursores dos seres vivos que estavam na Terra. Ou seja, de certa forma, eles foram os primeiros seres com vida formados de matéria orgânica presentes aqui na Terra. Ele propõe essa condição, ele propõe essa nomenclatura, coacervados, e até os dias de hoje são muito utilizados essa nomenclatura, até porque o Stanley Miller, ele consegue colocar em prática, né, na década de 50, os experimentos de Oparin, tá? Esse cara aqui foi um cara fantástico, nessa questão de tentar explicar o caldo primordial. Em 53, ele consegue, digamos assim, retirar do papel aquilo que Oparin havia pensado. E consegue provar que, a partir de substâncias inorgânicas, é possível você obter a produção de substâncias orgânicas, principalmente em formas mais simples, como acontece, por exemplo, com os aminoácidos. Tá? Então, ó, ele foi decisivo para comprovar a evolução química proposta por Oparin. Ele foi decisivo, o Miller. Tá? Porque aí, ó, ele coloca em laboratório a proposta de Miller. Aqui tem até o experimento dele, provavelmente. Está aqui, ó. Olha o que ele faz. O cara foi muito louco, mas foi muito inteligente também. Muito doido, mas com uma capacidade intelectual fantástica. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele mostra. Aqui no experimento dele, ele pega uma solução química simples, que ele vai aquecer essa solução, produzindo uma espécie de atmosfera redutora de metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, que são os elementos que o Oparin ele pensava haver na atmosfera primitiva. Ele começa a aquecer esse aqui, ó, compartimento, vamos chamar de compartimento que estava na água do mar.
E por N razões, essa água era aquecida por condições não só da atmosfera, mas também por condições que envolviam, tá, a parte central do núcleo da Terra, que você tinha lá as lavas vulcânicas. Aí o que ele fez? Ó? Ele começou aqui a estabelecer choques elétricos, e esse gás aqui ele começa a subir, choques elétricos simulando os raios que fornecem energia para a síntese de novos compostos. Como se fosse, por exemplo, uma atmosfera primitiva que estaria descarregando raios, tá? Nesse vapor que estava subindo aqui, ó. Lembrando que esse vapor você tinha água, você tinha gás metano, você tinha amônia e você tinha hidrogênio na atmosfera terrestre. Aí, à medida que essa água ele colocou aqui um condensador, e aqui ele foi fornecendo água fria para resfriar essa situação gasosa, e nesse condensador aqui, ó, ele estava, na verdade, simulando a chuva e o tipo de chuva que estava se precipitando sobre os oceanos. E essa condensação aqui, ela prova a existência dessas chuvas, tá? Então, um detalhe interessante. Aí, logo depois dele, veio aqui os experimentos de Fox, e ele começa aqui a mostrar, tá, a formação de brotos de microsferas, liberação, crescimento e a geração, tá, madura desses brotos, a partir das experiências. Aí você vai tendo aqui as características que levaram, inclusive, aqui esse biólogo americano, vou colocar ele aqui, o Thomas Cash, tá, a descobrir aqui, ó, a fita dessa riboenzima, que nada mais era do que uma forma para você explicar como que surgiram os primeiros seres vivos a partir, tá, dessa autoduplicação. Então, para Miller, só para a gente voltar aqui, ó, para Miller, esses gases eles foram prioritários para a formação dos compostos orgânicos primordiais, que eram os aminoácidos. E a partir dos aminoácidos, tá, você teria condições de formar os coacervados, e a partir dos coacervados, você teria condição de formar seres vivos mais complexos. Então, olha, quem eram esses primeiros seres vivos? Nós teríamos aqui seres do domínio procáreo. Por exemplo, algumas bactérias. Por exemplo, algumas arqueias. E tem uma hipótese, que a gente vai ver amanhã, inclusive, que agora já está acabando nossa aula, tem uma hipótese que defende que as arqueias e as bactérias foram os primeiros seres que povoaram o nosso planeta. Se for bactéria, eles chamam de bactéria quimiolito-autotrófica. Quem são essas bactérias? São bactérias que têm a capacidade de realizar quimiossíntese. Ah, Zé, tem capacidade de realizar quimiossíntese. Sim, tem capacidade de realizar quimiossíntese. Tá? Lembra você que quimiossíntese é um processo elaborado, é um processo autótrofo. Ou seja, elas retiravam substâncias inorgânicas das rochas, na presença de oxigênio, elas oxidavam essa substância inorgânica, que numa segunda etapa, ela liberava energia na oxidação, que era utilizada através da incorporação de CO2 e água para elas fabricarem o seu próprio carboidrato. Então, dentro dessa visão, que está dentro da hipótese autotrófica, os primeiros seres que tiveram essa capacidade de fabricar o seu próprio alimento na Terra, não foi através de fotossíntese, foi através de quimiossíntese, pelo menos dentro dessa hipótese. E foram bactérias quimiolito-autotróficas, tá? Como defendem alguns. Amanhã a gente vai ver essas duas hipóteses aqui, ó. A hipótese autotrófica e heterotrófica. Agora,
Essa parte aqui eu já dei para vocês, ó. Foi aquela parte lá antes do dia 20, que eles pediram tanto, para a gente começar a hipótese da endossimbiose para a origem das mitocôndrias dos cloroplastos. Isso aqui você já tem que saber, firmados para a prova de vocês aí de sexta-feira, que parece que tudo indica, tá? Vai ser de forma remota mesmo, para quem chegou depois. Amanhã eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, e amanhã eu já vou entrar na aula 4, para a gente fechar aqui, ó, essa primeira, acho que é a classificação de seres vivos, se não me engano, essa primeira etapa nossa aqui de pegada firme, tá? Na biologia 3. Amanhã eu vejo se eu termino a aula 4 com vocês. Mas você viu que essa matéria é muito fácil, que é matéria de criancinha, nenezinho, tá? Pode cair em vestibular, mas geralmente as questões que caem em vestibular, se tratando dessa matéria aqui, são questões quase que de graça. Então, vamos fazer o seguinte agora. Coloca para mim aí, ó, quem está presente no chat aí, ó. Isso, presente. Beleza. Amanhã eu volto, então, com vocês às 7 horas. A gente vai terminar essa parte, tá? E ao terminar essa parte, vamos ver se a gente termina aí, então, já essa primeira etapa da apostila de vocês aí, da Biologia 3. Beleza? Então, até amanhã, pessoal. Amanhã eu volto com vocês. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Até amanhã. Tchau, Zé. Até amanhã. Amanhã. Tchau, tchau.